Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre circuitos sequenciais eletropneumáticos. E eu quero propor para vocês agora um quarto exercício que seria o desenvolvimento eletropneumático e de automação de uma estação de montagem de bucha, onde eu teria um mancal e eu teria que montar essa bucha prensada no mancal. Seria, na verdade, um mancal de deslizamento. Ok? Então, primeiramente, devemos verificar a sequência de funcionamento dessa máquina. Então, eu tenho aqui uma representação da máquina, okay, com todas as suas partes, e eu tenho aqui a sequência de atuação da máquina, a sequência lógica da máquina, né? E aqui eu tenho um magazine, ok? Deixa eu passar logo aqui para frente a determinação de que isso aqui é uma sequência direta, ou seja, precisa ser utilizado um método de resolução estruturado, como a gente já falou em aulas anteriores, e vou aqui identificar cada elemento da máquina. Então, eu tenho aqui primeiramente o magazine, depois eu vou ter aqui o mancal, o atuador pneumático, que na verdade são 6 atuadores, e as buchas de bronze que estão montadas, enfileiradas no magazine. Então, verificando aqui o funcionamento da máquina, já foi aqui determinado cada atuador, a sua sequência e o que ele vai realmente executar na máquina, ok? Então, eu tenho aqui o cilindro A e B. Perceba que eles já se encontram expandidos, ou seja, já estão avançados. Por quê? Porque o cilindro A ele está segurando a bucha que vai ser liberada para uso, enquanto que o cilindro B ele segura o restante das demais no magazine. Okay? Então, nesse momento aqui, o cilindro A recua para liberar a bucha e depois avança. O cilindro B libera o restante das buchas e depois avança para segurar as demais. O cilindro C avança todo o conjunto para fazer o apoio e a fixação do mancal pelo lado esquerdo. Do mesmo modo, o conjunto D ele avança para fazer a fixação e o apoio do mancal do lado direito. Feito isso, o cilindro E ele precisa avançar para guiar a bucha. Certo? Depois que ele guia a bucha, o cilindro F avança no mesmo instante que o E recua. Ou seja, eles vão ter um avanço simultâneo. E depois que é feito esse avanço de F e o recuo de E, essa bucha ela é prensada no mancal, fazendo com que depois os cilindros eles recuem para a sua posição de repouso. Fiz uma animação que dá para a gente ter uma ideia da visão, né, do funcionamento dessa máquina. Então, primeiramente, deixa eu falar para vocês aqui sobre o método cascata e o porquê que a gente faz aquelas divisões, né? O método cascata consiste no agrupamento de passos, de modo que cada grupo seja composto de movimentos sequencialmente vizinhos e de cilindros diferentes. Emprega-se memória RS em série para ativar cada grupo. E também pode ser empregado usando pneumática pura, eletropneumática, onde é chamado de sequência mínima, ou de CLP. Então, isso aí seria o método cascata, ok? Então, eu tenho aqui, primeiramente, a máquina em repouso, ok? E aí eu peço que os senhores verifiquem aí cada passo para que fique fácil a compreensão. Então, primeiramente, o que vai acontecer? Quando eu apertar o botão que startar o processo, então o cilindro A ele vai recuar e liberar a bucha. E essa bucha ela é posicionada na base onde vai ser levada para o mancal. Após isso, o cilindro A avança, fazendo com que haja aqui um apoio para quando as buchas do magazine descer, elas não caiam da base, ok? Após isso, o cilindro B ele recua, liberando todas as buchas para cima do pino
ou melhor, da haste do cilindro A. Após isso, o cilindro B avança. Por quê? Porque o cilindro B ele também vai fazer o suporte dessas buchas que estão no magazine. Ok? Após essa operação, o conjunto C avança. O cilindro C avançando, ele vai fazer a fixação do mancal do lado esquerdo, ao mesmo tempo que ele vai apoiar o mancal também. Ok? Após essa operação, o cilindro D avança, fazendo com que a fixação do mancal do lado direito seja efetuada e o apoio do mancal também pelo conjunto C. Após esse movimento, o cilindro E avança. Nesse momento, pessoal, esse suporte ele está sendo utilizado para guiar a bucha. Por quê? Porque essa bucha ela precisa entrar no mancal de forma perfeita. Então, esse cilindro ele vem para guiar a bucha. Após isso, o cilindro F ele precisa avançar. Só que ele precisa avançar com o cilindro E recuando. Nesse processo, a pressão pneumática do cilindro E ele vai ser menor do que a pressão do cilindro F, fazendo com que a força do cilindro F supere a pressão do cilindro E. E assim eles retornam de forma simultânea. Então o cilindro E ele recua e o cilindro F ele avança. Após essa operação, o cilindro F recua. Após isso, o conjunto D também recua. E após isso, o conjunto do cilindro C também recua. Nesse momento, a máquina se encontra num ponto onde pode começar um ciclo novamente. Ok? Dando prosseguimento, vamos desenvolver agora o circuito eletropneumático do exercício 4 da estação de montar buchas. Então eu tenho aqui uma pré-montagem de alguns elementos, os atuadores e as válvulas, para fazer o acionamento desse exemplo, dessa máquina. Lembrando, pessoal, que no método cascata as válvulas são do tipo RS, ou seja, do tipo memória. Então elas precisam ser acionadas por duplo solenoide. Então, de acordo com a figura, eu vou começar a fazer a configuração primeiramente do solenoide das válvulas. Então, sabendo que esse atuador é o atuador A, eu vou fazer primeiramente a configuração dele. Então, eu tenho o atuador A, ele vai ser o cilindro A, que ele tem como operação a liberação da bucha. Então, eu vou colocar aqui bucha. O cilindro B, ele vai ser o suporte da bucha. Suporte. O cilindro C ele vai ser o apoio da esquerda. O cilindro D, o apoio da direita. O cilindro E, ele vai ter a função de guia. E, por final, o cilindro F, que vai ter a função aí de prensar a bucha, ou seja, vai ser a prensa. Ok? Então, configuramos aqui os nossos atuadores. Agora vamos configurar os solenoides. Então, como esse cara aqui ele vai começar o processo expandido, ou seja, todo avançado, então a válvula em repouso ele vai estar avançado e quando eu clicar no Start ele vai ter que recuar. Então, esse solenoide precisa ser o A-. O outro A+. Esse aqui também vai começar expandido, então vai ser o B- e B+. Então eu tenho aqui agora o C-, ou melhor, C+, desculpa, e o C-.
eu tenho aqui o D+, e o D-. É mais e o é menos. E por final, F mais e F menos. Ok, pessoal? Então vamos agora fazer a configuração dos fins de curso de acordo com a minha sequência. Então, quando eu startar o processo, o cilindro A ele vai recuar. Quando ele recuar, ele precisa executar o próximo passo. Então, o próximo passo seria o A+. Ou seja, ele recua e avança ele mesmo. Vamos lá. Então, no início do A, eu tenho aqui o avanço dele mesmo, FC A+. 0, posição 0, 0. Ok. Então, eu tenho aqui a posição do cilindro A+. Quando esse cilindro avançar, quando ele avançar, ele precisa recuar B. Então, no final dele, quando ele estiver expandido, ele precisa recuar B. Posição 100. Quando o cilindro B recuar, ele precisa avançar ele mesmo. Então, vai ser FC B+, posição 0. Quando o cilindro B avançar, ele precisa avançar C. Então, FC C+, na posição 100 do cilindro B. O cilindro C avançando, quando o cilindro C avançar, ele precisa avançar D. Então, FC D+, na posição 100. Então, quando o cilindro D avançar, ele precisa avançar o cilindro E. Então, FC é mais na posição 100. O cilindro E avançando, ele precisa recuar ele mesmo e avançar F no mesmo instante. Ou seja, esses dois caras vão ter movimento simultâneo. Então, quando o cilindro E avançar, ele precisa recuar ele mesmo e avançar F. Então, vamos aqui no cilindro, FC, e agora eu vou configurar E- e F+, 100, 100. Ok. Então, perceba que nesse momento, o F avança e o E recua. Por quê? Porque a pressão de E vai ser menor que a pressão de F. Então, no momento em que E está guiando a bucha, o F está prensando, ok? Então, o F avançando, ele precisa recuar ele mesmo. Então, FC, F-, na posição 100. Na posição 100 e o F recua. O F recuando, ele precisa recuar D. Então, ele, no início, na posição 0, eu tenho um fim de curso D-. D-. Quando o cilindro D recuar, ele precisa avançar C. Então, FC C-, na posição 0. Okay? Então, ele precisa recuar C.
C, recuando, volta ao início de todo o processo. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui um fim de curso que geralmente eu chamo de out, para fazer jus aqui a um automático, caso eu precise implementar. Então, vou clicar em OK. Então, temos aqui a configuração do nome de cada cilindro, a configuração da válvula solenoide, todos os seus solenoides, e também dos fins de curso de acordo com a minha sequência. Lembrando, pessoal, que aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 setores. Ou seja, eu preciso utilizar aqui 4 contatores ou 4 relés para resolver essa sequência. Ok? Então vamos dar início aqui, né, a construção da parte elétrica, eletropneumática do nosso exercício, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou precisar de uma fonte de alimentação 24 volts. Eu vou precisar da bobina da contatora, do relé. Eu vou precisar de uma válvula solenoide. Eu vou precisar de um botão pulsante normalmente aberto. Vou precisar de um botão com trava normalmente aberto. Vou precisar de um contato auxiliar aberto e um contato auxiliar fechado. Ok? Então, creio que seja só isso mesmo. Vamos lá desenvolver o nosso esquema elétrico. Ok? Então, primeiramente, eu vou posicionar a fonte. Mover um pouco aqui para o lado. Vou posicionar aqui a fonte. Vou trazer a minha sequência aqui para baixo. Vou montar o acionamento, o controle do primeiro setor. Então eu preciso desse contato fechado. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma regra. Esse contato fechado ele precisa ser do último grupo, do último setor, o elemento que fica após a barra. Então esse cara aqui vai ser um fim de curso de rolete FC F-. Preciso aqui também da minha bobina. E eu preciso de um contato auxiliar aberto para fazer aqui o selo da contactora. Ok? Então, eu vou copiar esse arranjo aqui. E vou aproveitar alguns componentes, né? Esse cara aqui, vou movimentar um pouco para cima. Então, esse cara aqui eu não preciso dele, porque aqui eu vou usar um fim de curso. Esse cara aqui eu não vou precisar dele. Então, eu vou pegar aqui um contato auxiliar aberto. Aqui eu preciso de outro contato auxiliar aberto. Ok? E eu vou copiar esse arranjo aqui mais algumas vezes. Na verdade, eu preciso de 4 vezes. Vou aqui interligar.
E vou nomear aqui agora os componentes. Então eu tenho aqui, baseado aqui na regra, esse contato do fim de curso do último setor e o último elemento após a barra, fim de curso F-. Eu tenho aqui K1, K2, K3 e K4. Aqui eu tenho a dependência do contator anterior, então eu tenho aqui K1 para K2, K2 para K3 e K3 para K4. Aqui eu vou ter o contato de selo de K1, selo de K2, selo de K3 e por final aqui o selo de K4. Os fins de curso, pessoal, de acordo com minha sequência, precisa ser sempre o que está após a barra. Esse cara vai ser responsável por fazer a troca do setor. Então, no primeiro setor eu vou ter o acionamento pelo botão. Vou colocar o nome dele aqui de Start. Ou seja, vai startar aí o processo. O segundo setor, quem vai ser responsável por fazer essa mudança vai ser o fim de curso de rolete, FCA+. O próximo, que está após a barra, seria o FCB+. Fim de curso com rolete. E o próximo seria o FCE-. FCE-. Vou agora fazer aqui o acionamento dos solenoides. Então eu preciso trazer esse cara para cá. E aí eu vou montar aqui agora a sequência. Vou copiar o contato auxiliar aberto de K1. Ok? E vou pegar aqui um contato auxiliar fechado e nomear ele para K1. Ok, pessoal? Então, aqui na sequência em cascata, pessoal, essa primeira linha do contator 1, né, por regra, esse primeiro contato ele precisa ser aberto, o segundo fechado, e os demais a gente inverte, ou seja, vai ser aberto e fechado. Então, eu preciso copiar esse contato, e a partir daí esse cara aqui vai ser do contator 2. E eu preciso de um contato aberto, auxiliar aberto, que vai representar aqui para mim aqui o contator 2. Vou fazer isso aqui, né, mais duas vezes, ou seja, esse cara aqui vai ser agora o 3. Ok? E vamos agora organizar aqui os setores. Então eu tenho aqui, para o primeiro setor, eu tenho um acionamento proporcionado aqui por K1 e K2. Então, percebam aqui que eu tenho quantos passos aqui, pessoal? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu preciso copiar esse solenoide 12 vezes. Então, eu vou copiar. Vou colocar logo aqui a minha sequência, só para ver o espaço do texto. Então, eu tenho aqui a menos. Aqui eu vou ter a mais. Tá ok? Vou copiar. Vou copiar. Então aqui eu tenho 8.
preciso de mais 4, que são 12. Ok. Então, vou aqui interligar. Não esqueçam de renomear os solenoides, porque senão o programa vai sinalizar como erro de elementos duplicados. Então, nesse momento, eu já vou fazer aqui a minha configuração. Então, eu tenho A menos, A mais, esse próximo aqui é B menos. Eu vou obedecer na sequência. B mais, C mais, D mais, E mais, E menos, F mais, F menos, D menos e o último C menos. Ok? Então vamos aqui fazer aqui a nossa organização dos setores. Então eu preciso agora fazer a interligação de cada conjunto de solenoides. Então, primeiramente eu tenho que entender que esse setor A menos, que é o primeiro, vai ser acionado por K1 e K2. Então, eu vou agora fazer primeiramente aqui a separação dos grupos para ficar mais entendível, né, para os senhores. Vou fazer aqui a separação dos grupos para que vocês consigam analisar melhor essa separação. Então, eu vou inicialmente ligar eles aqui, mas eu vou fazer depois uma outra alteração. Então, eu vou ligar aqui, essa região aqui, ok? Vou interligar esses 4, que vai de B mais até E mais. O próximo vai ser E menos e F mais. E o terceiro grupo de F menos até C menos. Então seria essa a separação dos grupos, ok? Então eu tenho o K1 que vai fazer o acionamento do setor 4, ok? O K2 e o K3 vão fazer acionamento do setor 2. Vou copiar novamente aqui. K4. Deixa eu separar um pouquinho aqui. E aqui também de K4.
Ok, pessoal? Então seria essa forma de fazer essa ligação. Claro que eu vou ter que fazer aqui uma mudança aqui ainda. Mas vamos entender aqui. Então, ó, eu tenho aqui o acionamento do setor 1, onde eu tenho o A-. Então eu tenho K, eu tenho ligado em série aqui K1 e K2, K1 aberto e K2 fechado. Para acionar o setor 2, então eu tenho K2 aberto, K2 aberto, o K1 aberto, K2 aberto e o K3 fechado. Para acionar o setor 3, então eu preciso do K1 aberto, K2 aberto, K3 aberto e o K4 fechado. Para acionar o setor 4, eu tenho K1 aberto, K2 aberto, K3 aberto e K4 aberto. E por final, o setor 5, eu tenho aqui o K1 fechado, ok? Preciso fazer aqui algumas alterações. Então, vamos analisar aqui a sequência. Quando eu aciono o botão para startar o processo, automaticamente esse cara já é acionado. Quando ele recua, ele vai acionar esse fim de curso para que o cilindro A avance. Então, nesse caso, não há necessidade de colocar fim de curso nesse solenoide. E nesse caso aqui, sim. Então, eu vou copiar esse solenoide, esse fim de curso para cá. Então, eu tenho aqui fim de curso B-. Ok? Quem vai fazer a troca do terceiro setor vai ser o fim de curso B+. Então, eu não preciso colocar fim de curso nesse solenoide. Então, eu vou copiar para os demais. Então, eu vou posicionar ele aqui. E vou posicionar ele aqui. Ok? Então, vocês fazem essas alterações. Ok? Então, eu preciso aqui renomear ele para fazer o acionamento de C+. Vou alterar também esse para fazer o avanço de D+. E aqui, acionamento de E+. Ok? Como eu tenho aqui agora um fim de curso que vai fazer a troca do setor também, e não esqueçam que o E- ele vai trabalhar de forma simultânea com o F+, então não há necessidade de eu colocar fim de curso nesses dois solenoides, ok? O F-, ele também é um fim de curso que vai fazer o processo de derrubada de toda a cascata, então eu não preciso colocar também fim de curso nesse solenoide. Então, eu vou colocar um aqui, que seria para o recuo de D, ok? Então, vou ter aqui o recuo de D, e um outro que seria para o recuo do cilindro C. Então, vou fazer aqui a interligação também, e vou fazer a configuração. Então, aqui seria D-, e o próximo C-. Percebam aqui, pessoal, que como esse contato aqui de K1 em repouso ele está fechado, se eu ligar o circuito, né, automaticamente eu vou ter tensão em F-. Né? Não que isso seja um problema, mas a válvula vai ficar energizada. Então, deixa eu ligar aqui. Ok? Ó. Então, eu vou ter aqui, né, tensão nesses solenoides. Né, ó. Então, para evitar esse transtorno, né, e esse problema, precisamos analisar qual é o fim de curso que é acionado no último passo da sequência. Então, se o C ele recua
no último passo da sequência, o fim de curso que vai ser acionado vai ser no recuo de C. Então, no recuo de C, eu tenho um fim de curso chamado out. Então, eu preciso utilizar esse artifício aqui para colocar aqui um contato fechado, vou até copiar esse aqui, um contato fechado do fim de curso do automático. Então, eu vou nomear esse cara como out, do automático, né? Nesse caso, como ele está em repouso, ele vai estar aberto. Então, evitando assim que o circuito seja energizado. Vou simular novamente. Tá? Perceba então que o circuito agora ele não está energizado. Vou cancelar a minha simulação. Vou agora fazer uma simulação para ver se está tudo correndo como foi esperado. Então, eu vou fazer a simulação. Então, perceba que os dois cilindros A e B já começam avançados. E aí eu vou clicar aqui no Start para ver se realmente ele está fazendo o processo referente à minha sequência. Então, vamos acompanhar. O cilindro A recua e avança. O cilindro B recua e avança. O cilindro C avança. O cilindro D avança. O cilindro E avança. Opa! Não. Deixa eu ver o que foi que eu errei aqui. Tudo bem. O fim de curso aqui, ele precisa ser também com a mesma tag, ou seja, é menos F+. É menos F+. Ok. Vou colocar aqui embaixo. Aqui é um fim de curso. Ok. B+. Ok. A+. Ok. Vamos simular novamente. Vou clicar no Start. Vamos verificar. A-, A+, B-, B+, C+, D+, E+, E- e F+, F-, D- e, por fim, C-. E corta a alimentação com o fim de curso automático. Ok, pessoal? Vou aqui aproveitar o botão com trava e vou aqui fazer a implementação de um automático. Então, eu preciso desse botão e preciso de um contato aberto do fim de curso que é acionado no último passo, ou seja, o próprio automático. Então, eu vou pegar aqui, copiar um fim de curso aberto. Vou mudar aqui para out. Ok? Vou mudar aqui para out. E vou fazer a interligação aqui, onde ele vai ter que pulsar novamente K1 para começar todo o processo. Então eu tenho aqui agora a minha máquina no processo manual, ciclo único e automático. Então, eu vou escrever aqui também o botão com o nome auto. Okay? E vou diminuir o tempo de simulação para não ficar tão longo. Então, vou colocar a simulação aqui de 1 para 1. Vou startar o processo, primeiramente, no módulo manual ou ciclo único.
E agora vou fazer em modo automático. Ok? Vou parar aqui a simulação. Vou dar um zoom aqui para a gente aproximar mais o acionamento. Vou copiar esses dois botões. Vou trazê-los aqui para cima. E vou montar aqui como se fosse um painel de acionamento, né? Então, eu vou aqui deixar maior para que os alunos vejam aqui o funcionamento mais próximo da máquina, ok? Então, vamos lá, fazer a simulação. Vou diminuir o tempo para 5, pelo menos. E vou clicar, né, ativar aqui a simulação. Primeiramente, no ciclo único, Start. E agora, no ciclo automático. Ok? Inicia um processo de forma automática. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal. E não esqueçam que tem muita coisa boa pela frente, ok? Temos vários exercícios ainda para serem resolvidos, utilizando a metodologia de resolução de circuitos sequenciais eletropneumáticos. Ok? Um abraço a todos.